Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, o nosso espaço de comentário das notícias, aquelas que têm feito manchete, enfim, que chamam mais a nossa atenção e pensando nelas do ponto de vista de um cristão, tentando interpretar aquilo que elas estão realmente querendo dizer, lembrando que hoje em dia os meios de comunicação raramente nos dão notícias, de facto nos dão interpretações, nos passam a sua visão daquilo que está a acontecer. E qual é a perspectiva cristã? Esta semana e nestes últimos dias nós temos ouvido com alguma frequência bastante informação a respeito do rei Juan Carlos I de Espanha, ou antigo rei, não é? Já que ele já não é neste momento o rei de Espanha. E a informação é essencialmente bastante negativa a respeito do exílio do rei. O rei Juan Carlos nasceu no exílio e aparentemente se encaminha para também ter que vir a morrer no exílio. Muita ênfase sendo dada naquilo que foi a sua má utilização dos recursos que lhe foram dados, presentes que ele recebeu que são muito duvidosos, a sua vida de bom vivant, enfim, os seus adultérios frequentes, imensas coisas que são bastante negativas. Neste momento, de algum modo, deixou-se completamente para trás a importância que Juan Carlos pode ter tido, por exemplo, na democratização da Espanha, sendo que ele foi o elemento fundamental para, depois da morte de Franco, em 1975, levar a Espanha no caminho de se tornar um país verdadeiramente democrático. Também se esqueceu completamente que em 1981, quando houve um golpe de Estado que claramente levava a Espanha novamente para uma linha ditatorial e perigosa, foi Juan Carlos I que segurou o processo democrático e permitiu que a Espanha continuasse como estava. Evidentemente que coisas boas aconteceram durante o seu tempo como governante, também evidentemente não estamos aqui a defender todas as coisas erradas que ele fez, mas parece que a ênfase naquilo que é negativo passa a ser a coisa dominante diante de qualquer outro tipo de informação. Nós podemos dizer que esta notícia ou esta informação que dá conta do exílio e das falhas do rei de Espanha vem dentro da posição atual de interpretação histórica que basicamente trabalha para denegrir todos os heróis da história. Hoje em dia, praticamente todos os grandes nomes do passado são vistos essencialmente sob o ponto de vista negativo. E daí nós encontramos sistematicamente o derrubar dos ícones ou dos heróis do passado. Todos eles deixaram de repente de ser pessoas significativas e passaram a ser todos elementos extremamente maus. Estão-se a mudar nomes de escolas, de universidades, nomes de praças, de ruas, de avenidas. Estão-se a mudar nomes de equipas desportivas, enfim, nomes de coisas mais pequeninas como bibliotecas. Tudo pode ser alterado porque os nomes destes heróis são imediatamente conotados com coisas negativas e, portanto, tudo aquilo que eles eventualmente fizeram de bom tem que ser esquecido porque nós precisamos derrubá-los. O que está por trás de toda esta caça, digamos, aos heróis do passado? Será que isto faz sentido? Era bom nós lembrarmos alguns princípios que são importantes e que nos são ensinados pela Bíblia. Todos pecaram, todos estão separados de Deus, todos nós somos pecadores e ninguém é perfeito. Evidentemente que nós sabemos isto e a primeira pessoa que nós sabemos que tem erros somos nós mesmos e identificamos as nossas próprias falhas. Mas será que queremos ser conhecidos pelos nossos erros? Será que aquilo que nós fazemos eventualmente que não é o melhor, não é o nosso ideal, não é aquilo que é o nosso melhor momento, deveria definir quem nós somos? Devíamos ficar marcados o resto da nossa vida por uma outra coisa que falamos ou dissemos ou fizemos que não era o ideal, porque naquele dia as coisas não correram muito bem? Pois é. O contexto. Será que estas interpretações a respeito destes heróis que estão a ser denegridos e derrubados no passado estão de acordo com o contexto daquilo que aconteceu? Eu repito, não estou de forma absolutamente nenhuma a defender o adultério do rei. Evidentemente que é algo muito negativo. Mas quando pensamos em muitos outros heróis e estamos a vê-los serem denegridos, será que temos a noção daquilo que são os contextos? Por exemplo, muito se tem falado a respeito de alguns heróis da história americana e que estão a ser derrubados, estátuas e etc., porque tiveram alguma ligação com o esclavagismo no passado. É claro que a escravatura era algo muito ruim. É evidente que ela precisava ser derrubada porque era uma compreensão profundamente errada da humanidade. Mas será que nós compreendemos o contexto em que estas pessoas viveram? George Washington foi um primeiro presidente dos Estados Unidos, um herói americano, um grande líder de homens, um grande general. No entretanto, ele tinha escravos.
Como foi que ele lidou com estas pessoas? Qual foi a sua maneira de os tratar? O facto de ele ter escravos no contexto da realidade em que ele vivia é só por si suficiente para nós riscarmos tudo mais que ele pode ter feito de significativo ou bom? A palavra de Deus é muito interessante, no sentido em que é um livro que nos fala a respeito de homens e mulheres que foram heróis de Deus e, no entretanto, nos conta a verdade sobre eles. Um dos personagens bíblicos mais descrito e mais elaborado em termos de pormenores da vida foi o rei Davi. Davi é descrito como o homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia nos diz que a certa altura Davi deixou-se dominar pela luxúria, ele ficou cheio de desejo pela mulher de um outro homem, ele cometeu adultério com esta mulher, depois ele arranjou uma maneira de eliminar este homem para poder ter esta mulher como sua própria esposa. Errou, pecou e pagou graves consequências por aquilo que foi o seu pecado. Mas, no entretanto, não deixou de ser um herói. A Bíblia não deixou de o considerar como um homem segundo o coração de Deus. Até porque, confrontado com o seu pecado, Davi teve a humildade de se arrepender, de buscar a Deus, de pedir perdão e de corrigir a sua vida. É isto que a palavra do Senhor nos ensina. O que é que nós devemos compreender a respeito desta necessidade de destruir todos os heróis do passado? Será que nós estamos a caminhar para uma cultura de mediocridade? Todas as pessoas que podem fazer alguma coisa de significativo devem ter algum podre na sua vida. Então, na verdade, não vale a pena fazer nada de bom? Será que as únicas pessoas que vão ser dignas de algum tipo de afirmação são aqueles que não fizeram nada? É verdade, as pessoas que tentam fazer grandes coisas muitas vezes também fazem grandes erros. Como é que nós vamos avaliar aqueles a quem nós vamos verdadeiramente admirar? Será que somos capazes de distinguir as diferenças? Será que muitas vezes também esta capacidade de avaliar ou não está de acordo com os nossos interesses ou com o interesse da cultura? Estão a falar imenso e a criticar todos os adultérios do rei Juan Carlos e devem fazê-lo. Ele fez muito mal. Evidentemente, de acordo com a lei de Deus, foi algo terrível. No entretanto, o presidente Kennedy dos Estados Unidos também foi conhecido como um grande adúltero. Continua sendo um herói popular. Não deixa de ser interessante. Houve muita crítica contra o presidente atual dos Estados Unidos por causa da maneira como ele se comportou com mulheres no seu passado e da forma como ele fala a respeito delas. E nós podemos concordar que muitas das coisas que ele disse e fez em relação a mulheres eram profundamente erradas. As atitudes que ele teve e o usar da sua posição de poder para tirar partido sobre mulheres não devia de ser feito. Isto mostra um coração que não está correto diante de Deus. Mas quando o atual candidato a presidente dos Estados Unidos, candidato pelos democratas, teve o mesmo tipo de atitudes na sua vida passada, isto já é tratado como se não fosse tão importante. Afinal, vamos ou não vamos lidar com as coisas com seriedade e encará-las como elas são? Na verdade, o que nós podemos concluir a respeito destas situações é perceber uma verdade bíblica que é constante e verdadeira para todos nós. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos estamos afastados do ideal que nós devíamos viver. Nenhum de nós consegue viver a vida que realmente devíamos viver porque estamos separados de Deus e nós precisamos dele nas nossas vidas. Nós precisamos da comunhão com o Senhor e nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós para nos ajudar a caminhar num processo de santificação, ou seja, de separação do pecado, de melhoria progressiva das nossas vidas. Este é o ideal do cristão. O propósito da vida do cristão não é necessariamente ser feliz ou experimentar muito prazer, mas ficar mais parecido com Cristo, cuja vida foi uma vida absolutamente sem pecado. O único do qual não se pode apresentar absolutamente nada de errado. Porque ele viveu uma vida sem pecado. Ele cumpriu a lei de Deus de forma plena para poder ser o sacrifício perfeito por cada um de nós. É na sua cruz e no seu sacrifício que nós temos o nosso perdão. É reconhecendo as nossas faltas arrependido e confessando o nosso pecado. É crendo naquilo que Jesus fez por nós que nós podemos voltar à comunhão com Deus, corrigir a nossa vida e caminhar neste processo de nos tornarmos cada vez mais santos. Não há outra maneira do homem viver assim. Quer nós queiramos ou não reconhecer os heróis do passado, quer nós queiramos ou não enfatizar as suas falhas, todos somos pecadores, todos precisamos de Deus. Esta é a grande verdade da palavra, mas também é uma das verdades centrais do Evangelho que nos diz que, apesar disto, todos nós podemos ser perdoados, restabelecer a nossa vida e caminhar de uma forma diferente com Deus, através daquilo que Jesus fez por nós.